Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora estou com essa questão aqui do Enem de 2015. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre 2, aí deu a fórmula, com óxido de cálcio, também deu a fórmula. E sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. Então, nós temos aqui a tabelinha aqui, né? E queremos saber qual é a equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada. Então, tem várias equações aqui. Então, essa é uma questão que é extremamente necessária uma interpretação correta. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar no texto, né? Então, eu estou pensando num aluno que pretende fazer o Enem, né? É óbvio, né? Se você está assistindo esse gabarito, você quer fazer o Enem, imagino. Existem muitas situações que você tem que ler a questão, né? E aí você volta no texto com o objetivo de filtrar as informações necessárias para poder resolver a questão, né? Então, vamos voltar aqui de novo. Então, olha só. Nós temos uma... quando você vai fazer a cauda bordaleza, diga-se de passagem, eu coloquei na descrição do vídeo, lá no final da descrição, um link para que você possa entender o que é a cauda bordaleza, para que ela se aplica, né? Que não é a temática dessa questão, mas aí eu pensei em trazer mais conteúdo para vocês. Mas vamos lá. Essa cauda bordaleza, né? Você vai misturar a solução aquosa de sulfato de cobre com o óxido de cálcio. Então, você tem essas duas substâncias, né? No caso aqui é um sal e aqui é um óxido. E para você identificar se a cauda bordaleza está certinha, né? Se vai funcionar direito, você coloca numa faca de ferro limpa. Então, daí a gente já pode pensar o seguinte: se eu tenho que colocar em cima de uma faca de ferro, né? Pingar 3 gotinhas, é porque se eu tiver a mistura, não dá para identificar só com base nessas duas substâncias. Eu tenho que colocar na faca de ferro limpa. Então, dá para a gente pensar, porra, alguma coisa da faca de ferro vai reagir, né? No caso, o ferro. Então, a gente já poderia eliminar a primeira alternativa. Por quê? Porra, cara, não faz sentido eu ter uma situação em que o ferro não teria uma reação, né? Porque, olha só, olha na letra A. A reação ocorre entre o cálcio, cobre, aí, cara, cadê o ferro? Então, por que você utilizou ferro? Então, a letra A, por interpretação, eu já poderia estar descartando. Não sei se para vocês fez sentido o motivo pelo qual eu estou descartando a letra A, tá? Então, vamos lá. Observe que nas outras alternativas, eu tenho o ferro aparecendo. Agora é que entra a questão de compreensão do assunto eletroquímico. Então, nesse exato momento, está passando para vocês aqui um link de uma playlist, né? Um card com uma playlist sobre o assunto eletroquímica. Lá, você vai ver assuntos como, por exemplo, pilha, aí eu falo sobre vários tópicos da pilha e também tem os assuntos lá de eletrólise. Então, se você nunca estudou esse assunto, vê lá depois essa playlist e comece a estudar, né? Então, vamos entender. Quando você pinga as 3 gotinhas da cauda bordaleza na faca de ferro, o que você tem? A faca de ferro é o ferro metálico, ou seja, esse ferro é o ferro que está com o número de oxidação o quê? 0. Então, o que vai reagir é algum íon da cauda bordaleza, né? Então, aqui eu teria a forma iônica dos metais, né? Que iriam reagir com o ferro de inox 0, né? Eu sei disso porque eu tenho uma faca de ferro, é o ferro metálico, né? Então, o NOx dele seria 0. Então, voltando nas alternativas, olha que se eu estou pingando lá na faca de ferro, não é esse ferro 2+, que vai estar presente ali na faca de ferro. Então, eu posso eliminar tanto a letra B quanto a letra C. Então, é necessário que o aluno tenha um domínio aí e compreensão do assunto eletroquímica.
especificamente nesse caso, a gente estaria trabalhando com uma situação que teremos alguma reação espontânea, tá? E essa reação espontânea é trabalhada no tema pilhas. Então, continuando aqui, a gente eliminou a letra B e a letra C. Agora a gente tem a letra D e a letra E. Então, observe que nós temos aqui o ferro de inox 0 e a gente precisa identificar se é o cálcio ou o cobre sob forma de cátion que vai reagir com o ferro da faca, né? Para isso, a gente precisa ver aqui quais são os valores do potencial de redução. Então, quem tiver maior potencial do que o ferro é o que vai reagir. Então, observe que a questão mencionou aqui o potencial, dois potenciais para o ferro, né? Sendo que aqui, aqui eu tenho ferro de inox 0 e a última reação não tem o ferro metálico. Então, essa reação aqui a gente não vai utilizar, a gente vai descartar ela. A gente vai utilizar essa daqui porque tem o ferro de inox 0, né? Que está aqui, que eu passei com a caneta aqui, marquei aqui para vocês. A grande parada é ver aqui na questão qual seria o NOx dos metais. Então, assim, o NOx do cálcio aqui, a gente sabe que o cálcio tem um NOx fixo, né? Então, o cálcio apresenta NOx mais 2. Nesse exato momento, está passando um card aqui para você que nunca estudou NOx ou tem dificuldade. Eu tenho uma aula que falo tudo sobre NOx, tá? E aqui, no sulfato de cobre, o cobre apresenta número de oxidação que é variável, né? Mas a questão disse que é o sulfato de cobre 2, ou seja, esse 2 aqui indica o NOx do cobre. Então, o cobre teria NOx o quê? Mais 2, né? Voltando aqui, observe que nós temos duas espécies de cobre. O cobre quando tem o NOx mais 1 e o cobre quando tem o NOx mais 2. Então, nesse caso, como a questão mencionou, é sulfato de cobre 2. Então, é essa equação aqui que a gente utiliza, sacou? Essa equação aqui a gente não vai utilizar. Assim como essa aqui do ferro a gente não vai utilizar. E nós temos essas três reações aqui. A do cálcio, que tem o NOx mais 2. A do ferro, que aqui ele coloca com NOx 0, né? No caso, ferro metálico. E aqui o cobre 2+. A questão toda é, quem é que vai atacar o ferro metálico? É justamente quem tiver maior potencial de redução. Então, nesse caso, o cobre é o que vai atacar o ferro metálico. Então, como que ficaria a reação que vai representar esse processo? É justamente a que está na letra E. O cobre 2+, lá da solução de sulfato de cobre 2, atacaria o ferro da faca e aí ocorreria a reação de oxirredução. Então, a letra E seria a alternativa correta. Por que não poderia ser a letra D? Porque o cálcio 2+, apresenta um potencial de redução menor do que o ferro. E aí ele não conseguiria reagir com o ferro. Então, quem reage é o cobre, né, de inox mais 2, e não o cálcio. Beleza? Então, lá naquela... como esse é um gabarito comentado, eu tento trazer a maior quantidade de conteúdo para vocês, mas se eu for para falar todo o aspecto teórico, de onde vem para onde vai, é óbvio que esse gabarito comentado ia dar 1 hora de duração, né? Então, é aquela recomendação. Se em algum momento você ficou com alguma dúvida, eu digo para você olhar aí as aulas que eu mencionei aí na playlist, beleza? Bom, então a letra E seria a alternativa correta. Antes que você me pergunte, por que a proporção de 3:2? É justamente para poder estar correta essa quantidade dos elétrons, né? Então, nesse caso, como o cobre ele vai atacar o ferro metálico, então essa equação aqui eu precisaria inverter, né? E aí como é que ficaria essa equação invertida? Eu teria ferro, né, metálico, aí inverti, né? Aí eu teria o ferro 3+, mais 3 mols de elétrons, né? Eu apenas inverti. Aí eu vou pegar essa equação aqui, né, que representa o que vai acontecer, né, que é o cobre 2+, sofrendo a redução. Então eu teria cobre 2+, mais 2 mols de elétrons, formando o quê? O cobre metálico, né?
Só que essa quantidade de elétrons ela não está correta, então a gente tem que balancear para poder chegar à reação global. Então isso que eu estou fazendo aqui é justamente uma das aulas minhas de pilha que eu falo sobre reação global, que está passando o card aqui em cima, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que triplicar a equação de baixo, né? Eu vou multiplicar todo mundo por 3 e a de cima eu vou dobrar. Então, dobrando aqui todos os coeficientes, eu teria 2 aqui e dobrando aqui daria meia dúzia, né? Aqui embaixo eu vou triplicar, então vou ter 3, meia dúzia e aqui 3. Por que isso? Para eu poder cancelar os elétrons, né? E aí o que vai restar? Deixa eu tirar aqui. O que vai restar? Eu vou ter 3 mols de cobre 2+, mais 2 mols de ferro, formando 3 mols de cobre mais 2 mols de ferro 3+. Justamente essa equação que eu acabei de fazer para vocês é que está presente na letra E, tá? E lembrando, mais uma vez, não pode ser a letra D, por quê? Porque o cálcio ele não tem o potencial de redução maior do que o ferro. Então, tipo assim, ele não consegue, numa linguagem assim mais popular, né, ele não consegue atacar o ferro metálico, tá? Então, esses potenciais de redução, ele vai nos dar informação. Bom, então, galera, é só isso, né? Espero que vocês tenham entendido esse gabarito comentado e, principalmente, compreendido o porquê de eu não aprofundar muito em alguns aspectos, né? Porque senão o gabarito comentado ia dar muito tempo. Então, se esse gabarito comentado conseguiu lhe ajudar de alguma forma, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações e, se você puder, compartilhe para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abração, galera, e até o próximo vídeo.